A Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Quem cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Mais uma vez, a Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Quem cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus nos encontramos aqui, já glorificando, bendizendo o teu santo nome pelas maravilhas que tu tens feito entre nós e em nós, no nosso meio, pela tua presença viva e real, Senhor, que caminhando conosco vais realizando obra nova a cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, nós te agradecemos pela tua santa palavra, nós te agradecemos, Senhor, por este mês da Bíblia, pela oportunidade de estudarmos mais um livro da tua Sagrada Escritura. A ti honra, glória, louvor e exaltação. E pedimos, Senhor, que tu envies o teu Espírito Santo para que, abrindo o nosso coração e a nossa mente, nós sejamos capazes, estejamos prontos a aprender e a pôr em prática tudo quanto for aprendido nesse estudo do livro de Deuteronômio. Portanto, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir cantando: Espírito de Deus, vem ficar aqui. Ó Espírito de Deus, vem ficar e passeia no meio do teu povo. Passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. E é assim que nós pedimos ao teu Espírito Santo que venha ficar em nós. E nós, e você que está participando desta aula, a você que faz parte da Escola da Fé, mas a você também que faz parte só da paróquia, a você que não faz parte nem da paróquia de Jaguaquara, mas que com certeza tem a graça de participar deste encontro, está com o coração aberto para aquilo que Deus quer nos falar. Portanto, bem-vindo a vocês todos. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos inspire, que o Espírito Santo faça essa palavra cair no nosso coração. Hoje, nesta oportunidade e sempre para maior compreensão e maior vivência da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Então vamos nos preparar para entendermos o nosso estudo, que é sobre o livro do Deuteronômio. Quero dizer para vocês que a nossa aula se baseia no estudo deste livro, que é o livro do mês de setembro, que foi feito pela CNBB, que são os bispos do Brasil, por este livrinho que acompanha, que são os círculos bíblicos, que se não estivéssemos em pandemia, iríamos fazer nas nossas comunidades ou nas nossas casas, por este livrinho também, que nos auxilia como entender o livro do Deuteronômio, e por este livrinho também do ano
de 2020. Todos esses subsídios nos ajudam a entender o livro do Deuteronômio. Quando nós estivermos em aulas presenciais, receberemos esta apostila com todo o conteúdo do livro do Deuteronômio de forma ilustrada para melhor compreensão. Então, apesar de todos esses subsídios, como não temos em mãos a nossa apostila para nos ajudar, mais necessário é que estejamos acompanhando o estudo pelo livro do Deuteronômio na sua Bíblia. Então convido a você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do Deuteronômio, que faz parte dos 5 primeiros livros. Para entendermos melhor, vamos fazer uma revisão do nosso encontro passado, encontro-aula, como queiramos dizer. Então vejamos que o livro escolhido para nós esse ano de 2020 é o livro do Deuteronômio e que tem esta capinha dali. Olha a capinha aqui, tá vendo? Baseada neste livro. Então aí está, o centro dele está neste versículo aqui, ó, do capítulo 15, versículo 11. Abre tua mão para o teu irmão. Fazendo uma revisão rápida para que nós possamos entender o que vai ser ministrado hoje, vejamos que a Bíblia tem 2 compêndios, um chamado Velho Testamento e outro chamado Novo Testamento. O Velho Testamento é composto de 46 livros, distribuídos em 4 grupos. O primeiro grupo se chama Pentateuco e é formado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo compêndio, o segundo grupo, está chamado de livros históricos, que são todos esses livros que vimos na primeira aula, no primeiro encontro, que contam a história, a história do povo de Deus. No terceiro agrupamento estão os livros sapienciais ou poéticos. Então são todos esses livros daqui que nós já vimos também na aula passada. E no quarto grupo nós temos os livros proféticos, que são esses livros que estão aqui, que também vimos na semana passada, que são todos profecias, não é? Profecias. Essas profecias se concretizam no Novo Testamento. Daí serem chamados livros inspirados pelo Espírito Santo, porque tudo isso se concretiza no Novo Testamento. Como nós vamos estudar Deuteronômio, não vamos entrar nos detalhes da revisão do Novo Testamento. Vamos apenas ver que no agrupamento, no primeiro grupo, que se chama Pentateuco, formado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, está o livro que nós vamos estudar, que se chama Deuteronômio. E que chamamos a atenção para dizer que esse agrupamento desses 5 livros, para os judeus, esse agrupamento é chamado de Torá, que significa lei. Torá significa lei. Isso de acordo com a Bíblia hebraica. Bem, a palavra Deuteronômio, nós vimos na aula passada, definimos por estas imagens que estão aqui. Trata-se de uma figura central, que é Moisés, não é? Que caminha com um povo, olha, que sai do Egito e que vai levando a Arca da Aliança, que vai proclamando a libertação deste povo, que chega no Monte Sinai e recebe as tábuas da lei, mas que ao chegar à Terra Prometida, chega com uma nova geração. Não é a geração que saiu que chega, porque esse percurso, esse tempo durou 40 anos.
também fica claro, nós já sabemos que não foi Moisés quem entrou na terra prometida. Aqui a figura bem interessante, porque ele já está velhinho, 40 anos depois que saiu de lá. Pois bem, localizando o livro do Deuteronômio, ele é o quinto do grupo do Pentateuco, ele é a conclusão das narrativas lá de Gênesis, ele é a conclusão da história dos antepassados e ele é a conclusão também da escravidão do povo de Deus no Egito, que sai a pedido do próprio Deus como libertação, e que essa saída está contida no livro do Êxodo e vai até a morte de Moisés no fim do livro do Deuteronômio, portanto antes da entrada na terra prometida. Deuteronômio, o livro em si, eles contêm os discursos de Moisés, ou seja, o Êxodo é toda a travessia, toda a libertação do povo. Ao chegar em determinado local, que se chama Planície de Moabe, aí Moisés vê a terra prometida, mas ele sabe que ele não vai entrar, porque desde logo no início do livro que Deus fala com ele que ele não vai entrar na terra prometida. Então o que é que ele faz? Ele faz discursos em pleno deserto para o povo, porque era preciso, além de orientar, havia ainda mais a necessidade, porque o povo que saiu do Egito, muita gente nem chegou, nem alcançou, porque foram 40 longos anos. Então era preciso que ele agora falasse com essa nova geração. Por isso que o nome de origem grega requer chamar segunda lei ou repetição da lei, conforme uma interpretação errada feita do capítulo 17, versículo 18, que é quando diz que quando entrares, assumires o governo, quando assumires o reinado, quando entrares na terra prometida, enfim, é necessário se fazer uma cópia da lei, então se entenderam fazer uma nova lei, não é? Por isso, amados irmãos, nós vamos ver que Moisés, neste livro, expõe as leis para a vida que vai ocorrer daquele povo agora na terra prometida que se chama Canaã. Para entendermos melhor, vamos ver que a Bíblia hebraica chama este livro de palavras e a Bíblia em grego chama de Deuteronômio, que tem como fundamento o fato da tradução. Foram 72 tradutores, por isso se chama Septuaginta. Deuteronômio, que significa segundo a lei ou cópia da lei, segundo aquela interpretação errada do versículo 18 do capítulo 17. Acredita-se, durante muito tempo, na realidade se acreditou, de que quem tinha escrito o livro foi Moisés. Atualmente acredita-se que não foi, porque embora contenha todos os discursos de Moisés, por quê? Porque levou-se muito tempo para escrever. Então, na realidade, é um compêndio, é um longo processo de redação que nós vamos entender daqui a pouco. Por isso não se sabe realmente quem escreveu ou se foram várias pessoas que escreveram. Foi escrito quando e onde? Estudiosos chegaram à conclusão que se levou muitos anos para escrever, que há textos do período da monarquia e há textos do período de 2 exílios, que posteriormente aquele povo que foi libertado do Egito veio a sofrer. Acredita-se que há texto ocorrido no Reino do Norte e há texto ocorrido no Reino do Sul, escrito em 2 situações assim. O objetivo do livro, na realidade, era o quê? Preparar o povo que ia viver na terra prometida. Aquele povo que chegou, ia entrar na terra prometida, ia agora assumir a terra, ia viver ali, e era necessário que esse povo fosse orientado, preparado, né? E Moisés, que sabia que ele não ia
porque Geração saiu praticamente, quase não chegou lá, né? Eleito uma série de discursos, relembrando a história passada de Israel, porque quem estava chegando não sabia nada. A nova geração não viveu o período de escravidão no Egito, não viu, porque muitos eram crianças ou ainda não tinham nascido. A travessia do Mar Vermelho, não tinha visto a água brotar de uma pedra, não tinha visto o maná cair do céu, não tinha vivência, na realidade, consciência, nem vivência dos prodígios que o Senhor fez. Então, por isso, era preciso orientar e fazer com que o povo acreditasse que a libertação, nação segura e prosperidade na terra onde eles iam possuir. Somente o seu libertador era capaz de promover isso. Para entendermos melhor a composição do Deuteronômio, nós vamos ver que ele começou a ser escrito no ano 1230 antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo. E que no ano 700, quem é que governava era o rei Ezequias. O rei Ezequias tentou fazer um compêndio, escrever alguma coisa, compilar o que já existia, mas não conseguiu, porque o seu governo foi invadido pela Síria e ele então teve que ceder e não conseguiu fazer isso. Já no ano 622, o rei Josias, já era o rei Josias, ele conseguiu fazer, assimilar, juntar, englobar e já começou a escrever aqui. Tempos depois, esse povo foi exilado e lá na Babilônia, no ano 587, também foram escritos algumas partes do livro do Deuteronômio. E só foi concluído no ano 400, no tempo de Esdras, é que o livro foi concluído. Mostrando e lembrando para vocês que começa com 1230 e vai, olha, para 700, para 622, para 587, para 400, porque antes de Cristo se contava desta maneira. O tempo era contado desta maneira. Então, para nós entendermos melhor, aqui está o Egito. Quem mandava nessa época era o rei Ramsés. E o povo estava escravo aqui. É aqui que Deus chama Moisés numa sarça ardente e pede a ele: liberta o meu povo. Moisés dá várias desculpas, isso a gente estuda no livro do Êxodo. Deus promove a oportunidade do faraó soltar o povo, libertar o seu povo, e ele caminha descendo, porque ele não poderia fazer este caminho para Canaã por causa do deserto. Então ele caminha dessa forma e vai sempre à margem do Mar Vermelho. Atravessa o Mar Vermelho, está no Êxodo. Atravessa o Mar Vermelho, chega a Mara, onde precisa, o povo começa a provocar por causa da falta de água, e vai atravessando lá, e Deus faz jorrar água da pedra, e ele vai atravessando, sempre contornando o Mar Vermelho. Por quê? Porque aqui tem deserto, deserto, é uma região só de deserto. Então ele vai contornando. Aqui embaixo ele já consegue atravessar. Então ele chega ao Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, e ele segue agora contornando o mar por outro lado. Tá vendo? Aí quando ele chega aqui, ao invés dele subir, ele encontra guerra. Por isso ele vai seguindo, e aqui em cima ele encontra nova guerra e volta, Moisés com esse povo, e aí desce e contorna. Quando ele chega nesta bola grande, colocada aqui, nesta bola grande, é uma planície chamada Moabe. Então ali daquela planície, Moisés vê a terra prometida, e sabendo que ele não ia entrar na terra prometida, o que é que ele faz? Ele faz o acampamento com todo aquele povo, e ele agora vai dar as diretrizes, ele agora vai dar o comando, ele vai abençoar Josué, porque
não só os mandamentos de Deus, mas as leis de boa vivência, de conduta. Aqui então, nessa planície, que ele avista a terra prometida, que ele abençoa Josué, que ele orienta toda aquela multidão e que ele morre. É ali, ele apenas vê a terra prometida. Voltando para aqui, para a gente entender, este povo ao chegar na terra prometida, este povo começa a querer, um querer ficar junto do rio, outro querer ficar na planície, outro querer. Então, o que é que foi feito? Foram distribuídas, aquele povo foi distribuído em 12 tribos. Essas tribos foram dadas às pessoas que na saída lá, olha, Moisés tinha escolhido como ajudantes. Como ajudantes. Moisés escolhe 12 ajudantes, mais Josué. Ó, 12. A cada um deles, Simeão, Judá, Benjamim, Dan, Efraim, Gade, Rúben, Manassés, Neftali, Zebulão, Issacar, Assé. Esses eram os nomes das pessoas ajudantes de Moisés. Então a cada um deles foi dado um pedaço de terra. Mesmo assim, aquele povo não soube viver em paz e requereu que formassem reis. Queremos rei, queremos um rei. Por isso se reuniu 10 daquelas tribos para formar o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, e 2 tribos para formar o reino de Judá, ou seja, o reino do sul. Está vendo? Só relembrando, não vamos entrar em detalhes, só para a gente entender a questão dos reinos, porque nós encerramos tudo isto para que nós possamos entender aquilo que conversamos nesse instante a respeito dos reinos. Reino do norte e reino do sul. Então o livro foi escrito também, parte no reino do norte, parte no reino do sul, e em seguida até no exílio babilônico. Isso é para nós entender, por isso fiz voltar até aqui. Então a questão dos reinos, relembrando, houve a queda do reino do norte, o povo fugiu para o reino do sul. No reinado de Ezequias, ele tentou escrever, fazer uma reforma com uma coletânea de leis, mas não concluiu esse trabalho. Vimos isso na aula anterior, até que no reino do imperador persa, do Império Persa, é que nós conseguimos ver algum escrito. Depois, com a queda da Samaria, as tradições do reino do norte foram levadas para o reino do sul, e no reino do sul o rei Ezequias tentou fazer o tal compêndio, que não conseguiu. No reinado de Josias é que houve essa reforma, conforme falamos por aquele gráfico apresentado, né? E a última etapa do livro foi feita lá no exílio da Babilônia. Assim, nós estamos relembrando, ao voltarem para as suas cidades, aí, para a sua cidade, para o seu local, eles reconstruíram o templo de Jerusalém e nessa reconstrução acharam também parte do livro da lei. O povo, depois de liberto, depois que chega a Canaã, o povo volta a ser escravo, agora na Babilônia. E o que era a Babilônia? Era a cidade da Babilônia, que atualmente é Iraque, no nosso tempo agora é Iraque, que se tornou um poderoso reino e que assumiu, tomou, olha, provocou uma deportação do povo de sua própria terra de Canaã para o domínio da cidade da Babilônia. E lá aquele povo que foi liberto, levou 40 anos caminhando para essa libertação, volta a ser escravo agora na Babilônia. No meio desse povo estavam alguns profetas, entre eles o profeta Daniel, que está aqui apontado,
e que chegou a ficar numa cova de leões para ser morto, porque ele não quis aderir ao Deus pagão. Ou seja, ele foi fiel ao Deus de Israel e Deus vem libertá-lo, fazendo com que aqueles leões todos, olha a quantidade de leão, aqueles leões todos ficassem mansos, tranquilos e nada fizessem com o Daniel. Aí o povo se torna escravo, né? Aquele povo que era liberto, olha aqui, agora os reis é que mandam, não é? Voltam àquela situação de escravidão, e a gente vê assim que os hebreus permanecem no cativeiro até o ano 538 a.C., quando Ciro, que foi um imperador muito justo, que foi um imperador que fez uma política de respeito às culturas, permitiu que os hebreus voltassem para sua terra. Então foram duas deportações. A primeira no ano 598 a.C. e a segunda no ano 587 a.C. Na primeira houve um saque ao templo de Jerusalém e na segunda o templo foi destruído. Deuteronômio é um livro citadíssimo no Velho Testamento, olha, muito citado. Ele está no Novo Testamento citado 190 vezes e no próprio Velho Testamento 356. Até Jesus citou muitas vezes. Por exemplo, nas tentações que Jesus sofreu, ele cita várias vezes, não é? Naquele momento em que o demônio leva a tal lugar e diz uma passagem: se tu me adorares, olha, se tu me adorares, eu te darei tudo isso. Jesus cita, conforme está em Deuteronômio: adorarás somente ao Senhor teu Deus, não só de pão vive o homem. Enfim, fez menção ao livro do Deuteronômio. Existiram alguns acréscimos durante o período de dominação e exílio na Babilônia, e aqui nós temos as narrativas da posse da terra, a introdução de Josué como sucessor de Moisés, os capítulos 4 e 5, os motivos da separação dos povos estrangeiros, a chegada no Sinai. Nada disso tinha na primeira versão. Então foram acrescentados sobre as guerras, a fórmula e descrição da santidade do povo de Deus, as leis referentes às instituições e questões jurídicas, a morte de Moisés. Isso não estava e foi completo. Então nós vamos agora passar para os discursos de Moisés. Vamos ver. O livro se resume em 4 discursos de Moisés, ou seja, 4 partes, se quisermos melhor dizer. 4 partes. A primeira parte, ou primeiro discurso de Moisés, vai do capítulo 1 ao capítulo 4, 43. O segundo vai do discurso de Moisés e aliança no Monte Horebe, do capítulo 4, 44, ao capítulo 28, versículo 68. O terceiro discurso, ou a terceira parte, que é o terceiro discurso de Moisés e aliança em Moabe, vai do capítulo 28, versículo 69, ao capítulo 30, versículo 20. O quarto discurso, ou a quarta parte, contém as últimas disposições e a morte de Moisés, que vai do capítulo 33, versículo 1, ao capítulo 34, versículo 12. Palavra de início, para nós entendermos onde começa cada discurso desse, cada parte dessa, estão aqui do lado. A primeira vai começar com: estas são as palavras que o Senhor Deus mandou falar. Na segunda, esta é a Torá. Na terceira parte, estas são as palavras da aliança. Na quarta parte, esta é a bênção. Sempre como esta é, essa é, essa é. Então aí facilita a gente encontrar. Vamos então ver esses discursos de Moisés, começando pelo primeiro. Local onde eles aconteceram: na planície de Moabe, conforme nós já falamos, na planície de Moabe, pertinho
da terra prometida, quando Moisés avista esta terra. Para a gente entender melhor, este povo caminha no deserto. Olha o aspecto do local. Olha, não vemos verde, não vemos vida, não vemos água, não vemos alimentos. Este povo era uma verdadeira multidão, um povo inteiro, que carregava não só suas bagagens, mas carregava também seus utensílios, carregava não só roupas, mas carregava também seus animais, seus pertences. Era muita gente e muita coisa. O mapa está aqui para que a gente possa entender de novo o caminho e saber que é aqui que Moisés avista Canaã, avista e não entra, porque sabia que não ia verdadeiramente entrar. Durante o caminho, nós sabemos que o Egito manda atrás, Faraó manda atrás, se arrepende de ter libertado o povo, e diante do Mar Vermelho, Moisés, com uma vara, pede socorro a Deus, e Deus diz: toca com a tua vara nesta água. E o mar se abriu e o povo passou. Isso é até uma música, né? O mar se abriu e o povo passou, e os israelitas louvavam ao Senhor. O mar se abriu e o povo passou, e os israelitas louvavam ao Senhor. E esse povo que vê o mar aberto tem vários momentos de acampamento. Olha o tamanho desse acampamento. Gente, era muita gente, o povo de uma nação inteira. Olha só. E então um dia, esse povo que viu o mar se abrir, passou fome, e não confiando na misericórdia de Deus, gritava e reagia, e era contra Moisés, e dizia: Moisés, você nos tirou de lá da nossa terra, do Egito. Nós éramos escravos, mas não nos faltava comida, e agora para morrer de fome no deserto. E Moisés suplicou aos céus, e Deus mandou o maná. Aqui está o povo catando o maná. Olha, que era maná, uma sementezinha, tipo um grãozinho de arroz, bem pequenininha, que caía do céu. E Êxodo vai nos dizer que é muito interessante, que o povo pegava, juntava, comia com fartura, e quanto mais o povo comia, mais sobrava, mais tinha, mais produzia, mais caía aquele alimento do céu. Saciou a todos, e conta-se até que cada um sentia o sabor daquilo que pensava ser aquele grãozinho. Então foi um verdadeiro milagre. Mais tarde, o povo se queixa e murmura, não é infiel, portanto, queixa e murmura contra Moisés por sede. E Deus diz a Moisés: toca nesta pedra. E desta pedra, com a vara de Moisés aqui, ó, desta pedra saía água para saciar a sede de toda aquela multidão, de uma pedra no meio do deserto. E caminhando, chegam a um monte, monte chamado Monte Sinai, onde Moisés sobe para orar. E lá no monte, ele levou muito tempo no monte, 2 meses. Ele fica lá em oração, e Deus dá a ele as tábuas da lei. As tábuas da lei. Ele recebe de Deus, gravada numa pedra, as tábuas da lei. Os 10 mandamentos, como a gente chama. Só que aquele povo que ficou lá embaixo, nesta região, vendo que Moisés demorava, o que ele fez? Fez um altar, fez um bezerro de ouro. Conseguiu com cada um tinha em mãos o que tinha, juntou tudo e fez um bezerro de ouro. E começou a adorar, se prostrar, a cantar, a louvar e a
Moisés desce, quando vem aquilo, fica tão indignado que joga as tábuas da lei no chão. Mas Deus, por misericórdia, o chama novamente ao Monte Sinai. Ele vai e Deus deu a ele novas tábuas. E o povo continua caminhando, com suas carroças, com seus animais. Olha o estado que é um deserto. Não é fácil, não é fácil. Na realidade, foram muitos anos e muito tempo. Ao chegar na planície de Moabe, portanto, ali eles acampam. Eles estão acampados. É o lado oriental de Canaã, no vale de fronte a Bet-el, na região montanhosa de Moabe, de vista para Jericó e a planície do Jordão. Então, ali Moisés avista a terra prometida e eles são acampados. E é ali que acontecem os discursos de Moisés. Vamos hoje ao primeiro discurso. Vamos ao primeiro discurso, ou seja, a primeira parte, não é? Do livro Deuteronômio. Vamos estudar esta primeira parte ou esse primeiro discurso. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. E vamos juntos, enquanto você abre a sua Bíblia, a gente vai, que já abriu, vai colocando a Bíblia no coração e vai pedindo ao Espírito Santo de Deus: Senhor, dai-nos discernimento. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua santa palavra. Nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor, porque é esta palavra quem nos conduz. Esta palavra que nos orienta, esta palavra que nos dá força nessa caminhada hoje, no hoje da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Que esse estudo traga para nós um novo vigor na nossa caminhada de cristãos. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Com a nossa Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, vamos vendo ali que o livro tem uma primeira parte. Livro 1. Nós que estamos aqui, Rosilva e Graça, vamos então dizer alto, como se estivéssemos todos estudando juntos. Qual é a primeira parte? Uma introdução ao livro. Vai de quanto a quanto? Vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Com a sua Bíblia aberta, localize isto. Aqui é uma introdução. Veja se você localiza na sua Bíblia isso aqui, ó. Introdução. Tá vendo? Pois bem. Aí, o que é que vai falar nesta introdução? Vai indicar o tempo histórico e o lugar geográfico do conteúdo do livro. Não se pode estudar a Bíblia se nós não situarmos o que está sendo contado, o conteúdo, na história, na geografia, no tempo e no espaço. É por isso que há muita deturpação da palavra de Deus. Então começa já o livro situando isso. O que é que o livro vai dizer? Ali comigo, no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, vai dizer mais, no além Jordão, na terra de Moabe. Vamos confirmar isso? Na sua Bíblia, você vai ver comigo. 1:1. Eis os discursos que Moisés dirigiu a todo o Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na planície que se estende defronte de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizai. Desde Horebe até Cades-Barne, a uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Seir. Agora veja o que nós acabamos de ver no slide. No 40º ano, você vai riscando na sua Bíblia, no primeiro dia do
rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Basã, que morava em Astarote e Edrei. Agora veja, mais uma confirmação do que estamos ali no slide. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor a lei. Começou a expor a lei. Então estamos diante da introdução do livro. Agora, segunda parte. Qual é a segunda parte? Vamos ler juntos? Retomada da história da conquista. Esta retomada está na sua Bíblia como uma síntese histórica, que é a partir do versículo 6, neste mesmo capítulo que você abriu aí. Capítulo 1. A síntese histórica, a partir do versículo 6 até o capítulo 3, versículo 29. Estamos aprendendo, repetindo os textos para aprendermos. Capítulo é o primeiro número antes da vírgula, versículo, livro que se segue. Aqui até, vai até, do 1, 6 até o 3, 29. 3 capítulos, versículo 29. Pois é, do que vai falar essa retomada histórica, da nomeação de auxiliares, do envio de espiões em busca de informações sobre a terra, da incredulidade do povo, da derrota do povo que perdeu a guerra diante dos amorreus em Orna, porque esse percurso não foi um percurso tranquilo que só faltou água e só faltou comida e que era no deserto, não. Eles também enfrentaram guerras, eles também precisavam mandar à frente de todo o povo espiões, pessoas, para buscar informações sobre o próximo passo, a próxima terra que eles iam caminhar. Não foi muito fácil, não foi muito fácil. No meio disso, muita incredulidade. Também ele já tinha nomeado auxiliares, conforme nós falamos neste instante, 12 auxiliares. Também entre as guerras, também eles perderam guerras também. E também uma jornada de Cades Barnea até Zared, que é a antiga cidade do Oriente Médio, onde os amalecistas quiseram impedir a passagem de todo aquele povo. Também nós vamos ver ainda a travessia de Ar e Arnon, a conquista de Ezebom e de Basã, e também derrotas e conquistas. Olha, tudo isso guerras provocadas durante todo esse período do deserto. E Moisés, que é impedido de atravessar o Jordão, e Josué, que assume também lá no final, não é, desse capítulo 3. Vamos então comprovar isto na Bíblia, vamos comprovar isto na palavra de Deus. Primeiro, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 9, auxiliares de Moisés. Estão vendo aí? Vamos ver como é que nós achamos? Versículo 10. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Quantas pessoas nasceram ao longo desses 40 anos? Então aquele povo que saiu com um determinado número chegava multiplicado muitas vezes lá, ia chegando lá na terra prometida, assim, Moabe, que é onde procede, onde acontece este discurso, né, essa orientação. Vejamos no versículo 13: escolhei de cada uma de vossas tribos homens sábios, prudentes e experimentados, que eu possa mandar à frente, que eu ponha à vossa frente. Olha a escolha dos auxiliares, tá vendo? Olha a nomeação dos auxiliares aqui neste item. Olha lá, até o versículo 18 vai falando sobre eles. Vamos pular um pouquinho mais
de centenas, de cinquentenas e de dezenas, bem como escribas em vossas tribos. No versículo 17: não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos, orientando esses auxiliares. Ele orienta esses 12 auxiliares. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. É de Deus. E se uma questão vos parecer muito complicada, devereis apresentá-la a mim, para que eu o faça. Estão vendo? Estão vendo? Então, aqui se encontra, então, a nomeação dos auxiliares. E ele vai dizer aí, no versículo 22, enviemos homens, estou nesse aqui, ó gente, envio de espiões, olha lá, enviemos homens adiante de nós, que explorem a terra por onde nós ainda vamos passar. É só passagem, viu? Explorem a terra e nos informem por que caminho devemos subir e para que cidades devemos ir. Vosso parecer agradou-me, e escolhi dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas e chegaram ao vale de Escol, explorando a terra. Tomaram consigo frutos da terra e nos trouxeram, dizendo: a terra que nos dá o Senhor nosso Deus é boa, é boa. Mas vós fostes rebeldes, não é? Não quisestes subir a esta terra. Olhe, não quisestes subir, foste rebeldes. No versículo 27 você vai ver as murmurações, ou seja, estamos aqui, incredulidade do povo, a partir do versículo 26, mas aí você já vai vendo a rebeldia. Mas não quiseste subir a ela, fostes rebeldes ao mandamento do Senhor nosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Estão vendo? A murmuração, a incredulidade, a negação de Deus como Senhor deles. No versículo 29, eu porém vos respondi: não vos assusteis nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos no Egito e no deserto. O que é isto? É o que estamos agora vendo, a derrota do povo diante dos amorreus. É o que nós estamos vendo a partir de agora. No versículo 34, o Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a terra que eu, como juramento, prometi dar a vossos pais. E faz uma exceção, exceto Caleb, filho de Jefoné. Este haverá, e eu darei a ele e a seus filhos o solo que ele pisou, porque cumpriu a vontade do Senhor. E vai também Moisés dizendo: até contra mim, versículo 37, até contra mim o Senhor se irritou, por causa de vós, até contra mim. E disse-me, porque se irritou comigo, que eu, Moisés, não entrarei na terra prometida. Quem vai entrar é Josué, filho de Num, que ali vai entrar naquela terra. Entrará. Versículo 40. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. E estão reclamando?
Senhor. No versículo 41, vamos combater como o Senhor nosso Deus nos ordenou. Aí eles enfrentam os amorreus, eles enfrentam, por quê? Porque agora eles se arrependem. Quando Moisés joga duro na palavra de hoje, joga duro, vocês não estão satisfeitos? Voltem e atravessem o Mar Vermelho de novo. Voltem. Eles aí se arrependem e resolvem combater segundo o Senhor ordenou. Pois bem, lá embaixo nós vamos ver os amorreus que ganham a guerra. Versículo 45: voltando, chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu os vossos clamores, nem vos inclinou seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo presos onde? Em Cádiz. Na última jornada que nós colocamos, ficaram tanto tempo em Cádiz. Aí, irmãos amados, nós vamos seguindo a nossa Bíblia e vamos ver uma coisa interessante. É muito grande o que vai falar da planície de Cádiz, mas nós podemos ver o versículo 4. Vamos selecionar. Ordene ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vós, mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada desta terra. Portanto, não entre em conflito com eles. No fim do versículo 8, nós vamos ver: voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse no 9: não ataques os moabitas e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada desta terra. A tua terra é a terra de Canaã. Aí nós vamos ver que por causa da incredulidade do povo, por causa do povo ter enfrentado tantos momentos de rebeldia, esse povo ficou preso lá em Cádiz. Ficou preso em Cádiz, aqui ó, nesse último, 38 anos, dos 40. Já pensaram? 38 anos ali preso. Vamos ver no versículo 13. Vamos, pois, 13 do capítulo 2. Vamos, pois, passai a torrente de Zared. Passamos então a torrente de Zared. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cádiz, Barné, até a passagem da torrente de Zared. 38 anos esta passagem. No 15, a mão do Senhor pesou sobre eles e foram cortados do acampamento até sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio do seu povo, levados pela morte, o Senhor disse-me, e aí fala Moisés: passarás hoje a fronteira de Moabe, chegando à terra prometida, a região de Ar, e te encontrarás em face dos amonitas. Não os ataques, nem lhe faças guerra, porque de lá não te darei nada. Versículo 21. O povo era muito numeroso e de alta estatura, como dizendo assim: mas o Senhor exterminou diante dos amonitas, que se despojaram e habitaram em lugar daquele povo. No 23, da mesma sorte dos heveus que habitavam nas aldeias até Gaza, foram esmagados pelos Cofitorim, originários de Caftor, que estabeleceram ali em seu lugar. Ora, tudo isso é guerra, tudo isso é dificuldade enfrentada, tudo isso é o que o povo israelita, quase chegando à
terra prometida encontrou de desavença, de guerra, de guerrilhas. E Deus diz: vamos, no versículo 24, desarmai as tendas e passai a torrente de Arnon. Vê, entrego-te nas mãos de Sehon, rei de Hesbom, o amorreu, com a sua terra. E aí nós vamos ver a história agora sobre o rei Sehon. O rei Sehon é o rei que impede, aqui ó, impede de atravessar o rio, de atravessar aquele pedaço de terra. Vamos ver o que é que está escrito aí no versículo 26. Então enviei ao deserto de Cademote mensageiros a Sehon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: isso é Moisés, viu? A proposta que Moisés fez: deixa-me atravessar a tua terra. Seguirei pela estrada comum e não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Seguirei reto, ó, não vou me desviar. Te prometo isso. Tu me venderás por dinheiro necessário para alimentar-me e te pagarei mesmo a água que eu bebi. Deixa-me somente passar. Mas no versículo 30 nós vamos ver a reação do rei. Mas Sehon, rei de Hesbom, não consentiu que passássemos por sua terra. Não consentiu. O Senhor teu Deus obcecara-lhe o espírito, endureceram-lhe o coração, a fim de entregá-lo em tuas mãos, como de fato aconteceu. O Senhor disse então: vê, estou pronto a entregar-te imediatamente. Sehon, o rei, hein? Olha lá, Sehon vai entregar o rei de Hesbom com a sua terra. Ele não te deixou passar, mas eu, Senhor teu Deus, vou te entregar este rei em tuas mãos. Tu vencerás a guerra, tu tomarás posse e passarás, conquistarás e passarás. Reparem bem a continuação do versículo: empreende a conquista e ocupa-lhe o território. Sehon saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós, mas o Senhor nosso Deus nos entregou e nós o derrotamos com seus filhos e contra o seu povo. Está vendo? Tomamos então todas as cidades. Todas as cidades. É interessante aí que vem agora este segundo. Aqui está a travessia e agora a segunda parte aqui, ó. Nossa, conquista de Hesbom e de Bazã, que é o que nós estamos compreendendo através da palavra de Deus. No capítulo 3, nós vamos ver esta continuação, não é, da derrota e mais a conquista lá também de Bazã. No capítulo 3, versículo 1, voltamos-nos em seguida para os lados de Bazã, e Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater. O Senhor disse-me: o que é que o Senhor falou? Nada temas, porque eu o entregarei em tuas mãos, e com todo o seu povo e sua terra. No versículo 3, o Senhor nosso Deus entregou-nos também Og, que era o rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nenhum dos seus escapou. Tomamos então todas as cidades. Então, quando nós vemos aquele mapa e todo aquele caminhar do povo de Israel, nós não temos ideia das dificuldades encontradas. Não era somente o deserto, não era somente a falta de água, não era somente a falta de comida, não era somente a falta de vida, de casas, não era a dificuldade que tinham que acampar, não era somente essa dificuldade, mas a dificuldade
dificuldade de atravessar as terras estranhas, as terras por onde eles passavam, com destino à terra prometida. Foi assim então que no versículo 9, versículo 8, foi assim que tomamos naquele tempo aos 2 reis dos amorreus. E aí vamos para a partilha da terra ao oriente do Jordão. Aqui vai citar o nome daqueles ajudantes que tomaram conta das tribos. Veja aí no versículo 13: dei a meia tribo de Manassés. Está vendo? Manassés. E se você for vendo, você vai ver Galade ou Gade, é a mesma coisa. Você vai vendo os outros nomes de todos aqueles ajudantes. Vamos ao versículo 18. Naquele tempo, dei-vos esta ordem: o Senhor vosso Deus deu-vos esta terra em herança. Vós, porém, homens valentes, tomareis vossas armas, marchareis à frente de vossos irmãos, os israelitas. Ou seja, vocês que são os chefes. No 21, ao mesmo tempo, dei a Josué a seguinte ordem: viste com os teus olhos tudo o que o Senhor vosso Deus fez a estes 2 reis. Olha, Josué, com teus próprios olhos, tu viste o que nosso Deus fez a estes 2 reis aos quais nós vencemos. Deste modo tratará o Senhor todos os reinos que tu atravessares, Josué. Todos os reinos. Não os temas, porque é o Senhor vosso Deus quem combaterá por vós. E vamos então vendo agora que Moisés já saiu sabendo que ele não entraria. Olha aqui, não é? Josué assume: ele não entraria na terra prometida. Vamos ver onde é que está isto. Versículo 26. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Isso é ele falando com o povo. Olha, por causa de vocês, povo rebelde, povo que não reconhece o que Deus tem feito até hoje por todos nós, por causa de vocês, também contra mim, o Senhor se irou e não me escutou mais. Olha só, e disse-me: basta. Versículo 26. Não me fales mais em tal coisa. Sobe ao cimo do Fasga, lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com teus olhos a região. Contempla, olha, vê, mas tu não passarás o Jordão. Tu não chegarás à terra prometida. E vai dizendo: dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. Tu somente verás, Moisés, somente verás, mas quem vai entrar é Josué. E ficamos ali no vale defronte de Bet-Peor. Então, assim, completamos o discurso primeiro, ou seja, a primeira parte. Aqui nós vamos ver o segundo discurso, que vai ficar para a próxima aula. Aprendemos hoje o primeiro discurso, ou a primeira parte, que começa com a introdução e vai até aí o capítulo 1, versículo 1, até o lugar onde nós chegamos, que é o capítulo 4, não é? Nós terminamos aqui no capítulo 3, vendo na Bíblia, mas até o capítulo 4. O segundo discurso, portanto, é uma outra oportunidade
de orientações. Nesse segundo discurso, Moisés vai dar leis por lei, não as tábuas da lei só, não, mas ele vai pegar esses 10 mandamentos e vai fazer desses 10 mandamentos os preceitos. Quero dizer para vocês que são 613 preceitos, ou 613 leis. Olha que Deus resumiu tudo em 10 mandamentos. E nós não temos condição de estudar todas as leis. Portanto, nós selecionamos 40 e poucas leis e vamos ver cada uma no próximo discurso que Moisés fará. Até hoje, o povo de Israel, o judeu, ele obedece essas leis. Esse povo obedece, vive dessas leis. Até hoje. Eles não abrem mão. Eles só acreditam na Torá. Ou seja, os 5 primeiros livros. E tem um livro do Deuteronômio como livro da lei. Eles seguem rigorosamente. Embora nem eles próprios saibam todas as leis. Difícil, 613 leis decorar. Na realidade, chegaram a um ponto de escravidão da lei de tal maneira que tudo o que faziam era considerado como pecado. Não, hoje, obstante, continuam acreditando na Torá, na lei. Mas nós somos o povo do Novo Testamento. Nós somos o povo não só liberto do Egito, mas liberto dos pecados. Nós somos o povo que temos a graça de conhecer o Salvador, de conhecer Jesus, de não só conhecermos os 10 mandamentos, mas de conhecermos o mandamento maior, que é o mandamento do amor, de conhecermos um Deus que, vivendo conosco, resume todas as 613 leis e os 10 mandamentos num mandamento só, o mandamento do amor. Qual é? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, assim que tu amarás ao Senhor. Totalmente, com todo o teu ser, completamente, se doando, se entregando. Ele é o centro, Ele é o Senhor, é só a Ele adorarás. Agora, amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei do Novo Testamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso libertador, Vamos então levantar e vamos agradecer a Deus, e vamos orando, e vamos nos entregando, e vamos dizendo como é bom, Senhor, ser o povo do Novo Testamento, que conhece a libertação do povo do Antigo Testamento por Tua Santa Palavra. Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus, porque a Tua Palavra nos instrui, a Tua Palavra nos orienta, a Tua Palavra nos mostra quão agraciados, abençoados somos nós do Novo Testamento. Senhor, nós não temos como Te agradecer. Louvado e exaltado seja, Senhor, porque nós hoje já temos a Ti, nós hoje já tomamos posse da terra prometida, nós hoje caminhamos rumo à pátria celeste, que ganharemos com certeza quando daqui sairmos e quando estivermos em estado de graça. A terra prometida, a nova Jerusalém, que na Tua glória, na Tua vinda gloriosa, nós alcançaremos. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E queremos ao longo da nossa vida atravessar todos os mares que por acaso se defrontem conosco. Todos os mares sejam atravessados com confiança, com fé, na certeza de que Tu abrirás os mares para nós atravessarmos. Tu serás sempre fiel a nós, e nós é que precisamos ser fiéis a Ti,
porque é a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, que fará saciar nossa sede, que nos alimentará com teu corpo e com a tua palavra, para que nós possamos caminhar rumo à pátria celeste, vendo a tua glória dia após dia, momento após momento. Dai-nos fé, Senhor, dai-nos confiança, dai-nos certeza, reveste-nos deste amor que tanto precisamos, Senhor, reveste-nos do teu Espírito Santo, para que com discernimento nós possamos conduzir a nossa vida ao longo do deserto que atravessamos muitas vezes, sem água, sem força, sem coragem. As guerras que enfrentamos ao longo da nossa vida, mas sabendo que tu caminhas conosco, e caminhando contigo seremos mais do que vitoriosos. Tu, Senhor, combaterás por nós. É isto que precisa ficar desta aula de hoje. Não tenhamos medo, irmãos, não tenhamos medo, porque Deus vai à nossa frente, combatendo, abrindo caminho, providenciando o necessário para que nós possamos chegar ao nosso destino, que é a sua presença definitiva. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem muito entendeu este primeiro discurso foi a nossa irmã Dulce. Por isto ela está na capa do livro que motiva o estudo do livro do Deuteronômio para este mês de setembro. Que Santa Dulce interceda por nós. Amém. Vamos então orar a Nossa Senhora, pedindo também a ela a sua intercessão e dizendo a ti, Maria, que nós temos certeza que hoje tu também caminhas conosco. Nós queremos te agradecer porque também à nossa frente, junto com teu filho, tu estás intercedendo por cada situação difícil que atravessamos, intercedendo por cada momento que a gente não encontra a solução, intercedendo para que nós sejamos mais do que vitoriosos na fé que temos no teu Filho Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos concluindo. O